Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu, nos encontramos para te adorar, buscando do Senhor a bênção maior que foi prometida por Jesus, que é o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo, ele habitará em vocês. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Antes da guerra, o importante não era preparar armas, criar estratégias. Antes da guerra, o importante era orar, buscar a Deus, consagrar-se a Deus. Este é o ensinamento de Deus para você essa semana. O verso áureo diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando em Mateus 6, 33 é colocar em primeiro lugar o que deve estar em primeiro lugar: Deus, buscar a Deus, consagrar-se a Deus, permanecer ligado à videira. Nesta semana estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da terra prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor, às vezes diante de um perigo iminente. Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo justo antes de uma guerra. Celebrou a Páscoa diante de um perigo iminente. Construiu um altar e adorou ao Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor. E montou o tabernáculo do Senhor quando 7 tribos em Israel ainda não haviam recebido sua herança. Em meio à correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matutino e o vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar nessa vida corrida que todos nós temos. Uma vida cheia de rotina, agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Parece que o culto vai atrapalhar. Parece que não temos tempo para o culto da manhã e o culto da noite. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com os nossos entes queridos são o uso mais valioso do nosso tempo limitado. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro na sua vida, levantando-se de manhã, ajoelhando-se, adorando a Deus, estudando a Bíblia, fazendo culto com a sua família. Coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Acredite. Aleluia. Na parte de domingo, primeiro a aliança. Abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 5 e os versos 1 até o verso 7. Porque o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse a segunda geração de israelitas naquele momento específico da conquista de Canaã? Toda aquela multidão que saiu do Egito já saiu circuncidada. Mas todos aqueles que nasceram durante os 40 anos na travessia do deserto não tinham sido circuncidados. E então Deus falou com Josué e ele decidiu obedecer a Deus, circuncidando aquela segunda geração. Leia então Josué capítulo 5, versos 1 até o verso 7. A partir do verso 2, vamos ler: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel.
Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi então a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Aqui está a explicação. Por que Josué teve que fazer esta circuncisão antes da guerra, antes da batalha? A segunda geração não tinha sido circuncidada. Após a exploração do país, o relato encorajador dos espias e então a travessia miraculosa pelo Jordão, poderíamos esperar um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo mais importante do que a conquista militar. Existia a aliança de Israel com Deus. Antes que a nova geração pudesse se envolver na conquista do território, ela precisava estar totalmente ciente do seu relacionamento especial com o dono daquele território. A renovação do sinal da aliança veio como uma resposta ao ato miraculoso e de graça de Deus ao guiar Israel em segurança através do Jordão. Nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão pelo que Ele já fez por nós e nunca uma tentativa de obter benefícios por meio de uma obediência legalista às suas exigências. Esse conceito foi fundamental nos conflitos de Paulo com aqueles que insistiam em que os gentios convertidos fossem circuncidados, como vemos claramente na carta que ele escreveu aos Gálatas. Israel estava à beira da maior campanha militar da sua história e poderíamos ver que todo o acampamento estivesse focado nos preparativos de guerra. Na verdade, eles estavam focados, mas não da maneira convencional. Em vez de preparar os cavalos, em vez de afiarem as espadas, eles se dedicaram a um ritual que deixou a maior parte da força de combate vulnerável por pelo menos 3 dias, porque foram circuncidados. Eles fizeram isso para celebrar seu relacionamento com Deus que os havia libertado do Egito. Por que eles fizeram isso? Porque reconheciam que a batalha pertence ao Senhor. Por isso, Deus em primeiro lugar. Hoje ainda, a batalha pertence ao Senhor. Era Ele, Deus, quem lhes concedia a vitória e o sucesso. Jesus apresentou o mesmo princípio em palavras diferentes. Quando Jesus disse em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que você mais valoriza, como roupa, comida, casa, transporte, tudo isso vai ser acrescentado na sua vida se você colocar em primeiro lugar Deus. Busque em primeiro lugar a Deus. Na maioria das vezes, a vida diária parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade à coisa mais importante em nossa vida. E qual é a coisa mais importante na sua vida? A renovação diária do nosso compromisso com Jesus. Por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? Como podemos combater essa tendência? Mateus 6,33. Primeiro, Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Dedique os primeiros minutos do dia, a primeira hora do dia, para Deus, para a comunhão, para a confissão,
para buscar o batismo do Espírito Santo. Lembre-se, a aliança com Deus é que nos tornará vitoriosos, porque a Deus pertence a batalha. Você é um soldado no exército de Jesus. Primeiro, consagre-se ao seu Senhor, que é Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Páscoa, Deus primeiro, circuncisão e mais a Páscoa, tudo antes da batalha. Em vez de prepararem armas, em vez de traçarem planos e estratégias de batalha, eles dedicaram tempo para Deus, para circuncidar os que ainda não tinham sido circuncidados e para realizarem a Páscoa, que é uma festa de consagração a Deus. Por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5 e o verso 10. Aqui diz: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Você encontra vários versos na Bíblia falando da Páscoa que deveria ser comemorada, celebrada no dia 14 de Nisan. Você encontra isso em Êxodo capítulo 12, verso 6, em Levítico capítulo 23, verso 5, assim por diante. Mas, queridos, a segunda atividade importante que antecedeu a conquista foi a celebração da Páscoa. Primeiro a circuncisão, depois a Páscoa. E a guerra? A guerra viria depois. Primeiro a consagração, primeiro Deus, primeiro buscando Deus na sua vida. A Páscoa aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenta conformidade com as instruções dadas por Deus. O significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos no livro de Josué refletem aqueles do Êxodo. A Páscoa nos lembra da noite da 10ª praga lá no Egito, de Êxodo capítulo 12, quando o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito e poupou os primogênitos israelitas. Em seguida, ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. A história dessa segunda geração começou no deserto, continuou com a travessia do Jordão, envolveu a circuncisão e a celebração da Páscoa e levou ao momento crucial em que outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra os inimigos de Israel, os habitantes de Canaã. Junto com todos os atos anteriores, a celebração da Páscoa marcou o início de uma nova era na história de Israel. Além disso, por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. Contudo, também apontava para o seu cumprimento antitípico no Cordeiro de Deus que nos resgatou da escravidão do pecado. Na ceia do Senhor, a festa que Jesus instituiu antes da sua morte na cruz, ele instituiu a ceia do Senhor. Antes de se oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em um memorial da sua morte. Isso está em Mateus 26, 26 a 29. No entanto, a Páscoa e a ceia do Senhor sinalizam uma realidade ainda mais gloriosa: a multidão redimida entrando na Canaã celestial. Queridos, a Páscoa celebrou a vitória, a conquista da terra prometida, porque eles celebraram a Páscoa para entrar na terra de Canaã. Assim também você e eu, que pertencemos ao remanescente de Deus, agora no tempo do fim. Primeiro deveremos nos consagrar a Deus, buscando a aliança com Deus, e então vamos entrar na Canaã celestial. No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico da travessia do deserto, porque no Apocalipse mostra os 144.000 sobre o monte de Sião com Jesus Cristo e mostra uma multidão de salvos sobre o mar de vidro em Apocalipse capítulo 15.
Queridos, quando nós chegarmos no céu, os 144 mil e toda a grande multidão de salvos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos participar da grande ceia, a ceia do Cordeiro, exatamente como está em Apocalipse 19. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19 e o verso 9. Leia comigo. Aqui diz: e o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, a ceia das bodas do Cordeiro. Deus está colocando na sua mão o convite para esta ceia das bodas do Cordeiro. A celebração da Santa Ceia é para nos lembrar que nós pertencemos ao Senhor, o participar da ceia do Senhor, do lava-pés e também do comer do pão e o beber do suco da vide, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, isto nos faz membros da família de Deus. Isso nos dá a certeza da vitória. Quando nós praticamos esta cerimônia instituída por Jesus aqui nesta terra, nós estamos afirmando e reafirmando nossa fé no Cordeiro de Deus que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu e que vai voltar. E ao voltar do céu com poder e glória, ele vai nos arrebatar e nos conduzir para o céu. Lá nós vamos participar novamente da ceia do Senhor, celebrando a nossa entrada na terra de Canaã, a Canaã celestial. É Jesus que ministrará a ceia para você e para mim lá no céu, quando estivermos na presença do nosso Deus para todo sempre. Aleluia! Na parte de terça-feira, altares de renovação. Qual foi a motivação de Josué para construir um altar para o Senhor? Vamos ler Josué capítulo 8 e o verso 30 e 31. Aqui diz: então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Josué era estritamente obediente ao que Deus falou pela boca de Moisés. Exatamente como Moisés pediu, orientou, assim Josué fez. Moisés disse para ele: você vai construir um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, e sobre esse altar oferecerá holocaustos ao Senhor e apresentará ofertas pacíficas. Na época dos patriarcas, os altares marcavam o caminho da sua peregrinação e se tornavam representações concretas de que aquele território que havia sido prometido por Deus pertencia a eles. Agora, ao erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento das promessas feitas aos seus antepassados. Neste caso, a construção do altar era o cumprimento direto das instruções dadas por Moisés. E essas instruções foram repassadas para Josué. Josué capítulo 8, versos 30 até 35, ali diz, verso 32 em diante, ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse
para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué foi estritamente obediente a todas as orientações e a todos os detalhes dados por Deus através de Moisés. Queridos, Josué capítulo 8, versos 30 a 35, desempenha um papel significativo na mensagem teológica do livro, ao conectar uma das histórias mais horripilantes e violentas, que se chama guerra, a algo totalmente diferente, como uma cena de reafirmação da aliança, que é a adoração a Deus. Josué nos remete a um dos temas teológicos mais importantes destacados no início do livro dele, o livro de Josué, a tarefa de conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança com Deus. Essa mesma responsabilidade é refletida nas palavras finais de Josué ao povo, lá em Josué capítulo 24. Apesar da importância da guerra e da conquista, existe algo mais fundamental, mais importante, que é a lealdade às exigências da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos da Torá é a questão central no destino da humanidade. Josué escreveu a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar. Assim, as pedras que provavelmente continham os 10 mandamentos formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. O nome Josué no Antigo Testamento se pronuncia como sendo Yoshua. Yoshua no Novo Testamento é Jesus. Portanto, o nome Josué em hebraico é o mesmo nome Jesus, dado pelo Deus Pai ao seu filho. E a missão de Josué era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus. Assim como Jesus também. A sua missão era não somente nos salvar e nos perdoar os pecados, mas nos conduzir de volta a Deus, a obediência a Deus. Para atingir esse objetivo, Josué teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. Em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim para você. Por essa razão, por meio dele, de Cristo, dizemos amém para a glória de Deus. Meu querido irmão, Josué introduziu o povo de Deus na terra de Canaã. Jesus Cristo introduzirá o povo de Deus na nova terra, que mana leite e mel. Que práticas espirituais dos dias de hoje cumprem função semelhante à de construir um altar nos tempos antigos? O culto da manhã, o culto da noite, a ceia do Senhor. Quando nós participamos dos cultos em casa diariamente, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos reafirmando nossa fé. Nós estamos construindo altares, altares de renovação da nossa fé. Deus incumbiu você, pai, você, mãe, de construir esses altares nos seus lares. O altar da família é o culto da manhã, é o culto da noite, quando pais e filhos se consagram a Deus, quando estudam a Bíblia, quando as histórias da Bíblia são contadas e os prodígios e maravilhas operados por Deus são relembrados, são contados e recontados, passando de pai para filhos. Queridos, Deus quer construir altares na sua casa, na sua família. Este é um sinal de que o nosso lar pertence a Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, escrito em pedras. Deus sabe que nós temos memória curta. Por isso ele faz tudo para nos lembrar. Não deixar que você esqueça daquilo que não pode ser esquecido. Abra sua Bíblia e vamos ler Josué capítulo 8 e os versos 32 a 35. Ali, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel.
interessante é que as pedras usadas para o altar eram pedras toscas. No entanto, Deus pediu para Josué escrever a lei novamente em pedras. Uma cópia da lei de Moisés foi escrita em pedras. Neste caso, pedras caiadas, pedras pintadas com cal, foram bem visíveis. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos e os chefes e os seus juízes, estavam de um lado e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Aqui no verso 32 deixa claro, ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Queridos, o Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio e no livro de Josué. Junto com o Monte Gerizim, era o local onde as bênçãos e maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mais especificamente, o Monte Ebal seria o local das maldições. Lá os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca, na presença dos sacerdotes. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e outro grupo em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos os que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Por que era necessário escrever uma cópia da aliança em um monumento visível para todos? Por que Deus pediu? Para que o povo não se esquecesse. Nós temos memória curta, mas Deus nos lembra os seus mandamentos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8 e vamos ler o verso 11. Leia comigo, Deuteronômio 8, verso 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Repetidamente, Deus usou esta frase. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Deus sabe que nós costumamos esquecer. Frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida diária, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso faz nos esquecer, muitas vezes, aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou mesma intensidade. Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões da ceia do Senhor não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, a mesma visão de valores, crenças e missão. Participarmos juntos da ceia do Senhor nos une, fortalece a nossa união e fortalece a nossa fé. Por que é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem? Ao mesmo tempo que Deus falou através do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deus quer que você se esqueça das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, para a suprema vocação, para o Salvador Jesus Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, da sua vida errada, da sua vida pecaminosa. Mas Deus não quer que você se esqueça do grande sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E para refrescar a nossa memória, Deus instituiu a ceia do Senhor. Cada vez que você participa da ceia do Senhor, você está reafirmando a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar. Isso fortalece a nossa fé. E Deus derrama o Espírito Santo sobre você, quando você está se consagrando a Deus. Portanto, use estes altares, esses monumentos criados por Deus, que é a ceia do Senhor, participando dela, e também os altares da família, o culto da manhã e o culto da noite, para que Deus esteja presente na sua vida, no seu lar. Em vez de você falar, Senhor, eu não tenho tempo, você diga, Senhor, eu tenho tempo sim. Tempo para a oração, tempo para a confissão dos meus pecados, tempo para o estudo da palavra de Deus, tempo para fazer o culto da manhã e o culto da noite com os meus filhos. Senhor, eu tenho todo o tempo dedicado, voltado para o meu Deus, a quem eu sirvo. Aqueles que dizem que não têm tempo são os que menos fazem. Você cria o tempo, você faz o tempo para aquilo que é prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que preocupa você, tudo o que você necessita, será acrescentado. Aleluia! Na parte de quinta-feira, ansiando por sua presença. O que existe de mais importante na sua vida? A presença de Deus. Deus presente em mim, vivendo em mim, porque sou o templo do Espírito Santo. Vivendo no meu lar, porque o meu lar é um santuário de Deus. E aqui eu construí os altares para Deus, os cultos da manhã e os cultos da noite. Nós temos que ansiar pela presença de Deus em nossa vida. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Vamos ler agora Josué capítulo 18 e o verso 1 e 2. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo da distribuição do território? Josué capítulo 18, versos 1 e 2. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel, até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu para vocês? Após a descrição dos territórios atribuídos às 2 maiores tribos no lado oeste do Jordão e à meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre as 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse, me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Lá no Jardim do Éden, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia, ou seja, todo entardecer, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Quando Deus pediu que Moisés construísse o santuário, era com o objetivo de habitar no meio de Israel. Por isso o santuário ficava bem no meio do acampamento, ali estava a presença de Deus. Quando Salomão construiu o templo, Deus habitava no meio da nação. Queridos, finalmente Jesus Cristo veio para habitar no nosso meio, se tornou um de nós. E quando Jesus subiu para o céu, ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês através do Espírito Santo. Ele habitará em vocês, fará morada em vocês. E nos tornamos, então, templos do Espírito Santo. Nós precisamos valorizar a presença de Deus em nossa vida. A mensagem central do livro de Josué é a presença de Deus no meio de Israel. E foi isso que tornou possível a posse, a conquista da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e por meio deles para toda a terra.
A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário e, mais tarde, do Templo de Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e o seu dever de cumprir a aliança. O que nós podemos aprender com Josué, considerando que, como cristãos, não temos um santuário terrestre que abrigue a presença física de Deus entre nós? Não temos um santuário terrestre, mas temos o santuário celestial, que é o original, que é o verdadeiro santuário. O santuário que Moisés construiu era somente um símbolo, uma ilustração do verdadeiro santuário, que é o celestial, onde Jesus Cristo penetrou. E ali ele intercede por você diante do Pai. Ele é o nosso mediador intercessor. Hebreus capítulo 6, e o verso 19 e 20. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, ou seja, que entra no Santíssimo do santuário celestial. É ali que Jesus Cristo penetrou para comparecer diante do Pai, que está sentado sobre o trono no Santíssimo. Ali Jesus entrou como nosso representante, verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, duas coisas importantes. Em 1844, Jesus entrou no Santíssimo para iniciar o juízo. Mas, quando Jesus subiu ao céu, ele apresentou diante do Pai, ele apresentou diante do trono do Pai as primícias dos mortos, aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Eles ascenderam ao céu com Jesus Cristo, como primícias dos mortos, e ele subiu até o trono do Pai. Mostrou diante do Pai as primícias que ele comprou com seu próprio sangue. Por isso Jesus ressuscitou no dia das primícias. E ele apresentou diante do Pai as primícias no dia exato, no dia 16 de Nisan, o dia da ressurreição dele. Portanto, quando ele subiu ao céu, ele compareceu diante do Pai, no Santíssimo. Por isso está escrito aqui em Hebreus capítulo 6, verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou sim, verso 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, no Santíssimo. Quando Jesus inaugurou o santuário celestial, isso aconteceu no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a celebração da inauguração do santuário celestial. E Jesus ungiu o santuário e ungiu o Santo dos Santos, conforme diz a profecia de Daniel 9, verso 24, que Jesus ungiu o Santo dos Santos. Quando ele ungiu? Quando ele celebrou a festa do Pentecostes no santuário celestial. Ele ungiu o santuário antes de iniciar o seu ministério de intercessão, seu ministério no santuário celestial. Ele ungiu o santuário e ele ungiu o Santo dos Santos. Portanto, ele penetrou sim no Santo dos Santos, no Santíssimo, quando ele subiu ao céu. Mas não como juiz. Como juiz para oficiar o juízo celestial, ele entrou no Santíssimo em 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós temos que entender estas duas posições, que Jesus entrou no Santíssimo quando ele subiu ao céu, diante do Pai, quando ele ungiu o Santo dos Santos no dia do Pentecostes, para inaugurar o santuário celestial, onde ele oficia como nosso sacerdote, e ele também entrou no Santíssimo como juiz, como leão da tribo de Judá, para receber o livro selado com 7 selos da mão do Pai. Isso sim, foi em 1844, quando ele começou a desatar os 7 selos e processar o juízo celestial em 7 fases,
chamadas de 7 selos. Queridos, Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor e Ele ministrou no lugar santo e Ele é o nosso juiz. E começou a oficiar como juiz no santuário celestial em 1844, quando começou o juízo celestial com os mortos. E tão logo saia o decreto dominical, a lei dominical, Deus vai começar o juízo dos vivos, o julgamento dos vivos. E Ele vai selar com o selo do Deus vivo, você, filho de Deus, você, filha de Deus. Nós seremos selados pelo selo do Deus vivo e os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Deus quer imprimir em você o caráter de Jesus através do selo do Deus vivo. O sábado é o selo do Deus vivo, mas também o selo do Deus vivo imprime em você o caráter para sempre, o caráter de Jesus. Assim como o sinal da besta imprime nos ímpios o caráter de Satanás. E quando você e eu formos selados pelo selo do Deus vivo, nós também seremos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Vamos ter a plenitude do Espírito Santo vivendo em nós. Por isso, durante o período da angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, estaremos vivendo à vista de um Deus santo, mas sem pecar, porque nós já desenvolvemos o hábito de não pecar consciente e voluntariamente. Antes do fechamento da porta da graça, nós, os filhos de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, nós já não estamos mais vivendo na prática consciente e voluntária de nenhum pecado. Por isso fomos selados pelo selo do Deus vivo. E por isso existe a plenitude do Espírito Santo, chamado de chuva serôdia, sendo derramada sobre você, preparando-nos para a angústia de Jacó, para atravessar este período difícil, um período em que o povo de Deus, os filhos de Deus, não serão atingidos, não haverá mártir. Durante este período da angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, não existirão mais mártires. O povo de Deus estará protegido e os anjos de Deus serão escudos de luz para nos protegerem. Aleluia! Bendito seja Deus! Nós ansiamos pela presença de Deus hoje na nossa vida. E a presença de Deus permanecerá com você para todo sempre. Queridos, não só aguardamos o cumprimento de Apocalipse 21, verso 3. O que diz em Apocalipse 21, verso 3? Que o tabernáculo de Deus, que é o santuário celestial, vai descer do céu para a terra, a Nova Jerusalém. Isso no final dos 1000 anos. Deus vai habitar conosco. Nós queremos e ansiamos e valorizamos a presença de Deus? Sim. Por isso Ele vai habitar entre nós, porque o trono de Deus estará aqui na terra, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Isso está em Apocalipse 21, verso 3. Mas não estamos esperando pela presença de Deus somente no final dos 1000 anos. Nós queremos a presença de Deus agora, já, na nossa vida. Por isso o Espírito Santo habita em você. E você é templo do Espírito Santo. Deus quer batizar você, meu irmão, com a chuva temporã e a chuva serôdia. Imprimir em você o caráter de Jesus Cristo. Hoje é o tempo de receber o Espírito Santo. Hoje é o tempo de fazer do nosso corpo templo do Espírito Santo. Por isso, eu quero terminar lendo para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Você tem consciência de que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em você? E o Espírito Santo habitando em você, ele implanta a mente de Jesus em você. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Que alegria sermos templos do Espírito Santo. Jesus era um templo do Espírito Santo quando viveu 33 anos aqui na terra. O Espírito Santo habitava em Jesus Cristo.
O Espírito Santo quer habitar em você. O Espírito Santo habitando em mim e em você, implanta em você e em mim o caráter de Jesus. Todos aqueles lindos traços de caráter revelados no fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Aqueles traços de caráter de Jesus, o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio. Todos esses traços do caráter de Jesus nos são transmitidos, comunicados através do Espírito Santo que habita em nós. E o que você diz? Aleluia! Bendito seja Deus por esta promessa. Vem, Senhor Jesus Cristo, viver em nós. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Espírito Santo habite em nós, porque somos templos do Espírito Santo. Nós ansiamos pela presença, a Tua presença, Deus, em nossa vida. Estamos aguardando, sim, viver na Tua presença por toda a eternidade, quando a nova Jerusalém descer do céu. Mas nós ansiamos agora, hoje, neste momento, que o Espírito Santo venha se fazer presente em nossa mente, em nosso corpo, possuindo a nossa mente, vivendo em nós, tornando-nos santos, porque o Senhor é santo, batizando-nos com a chuva temporã e serôdia do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.